Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num universo que está por toda parte, mas que quase ninguém vê: o do controle elétrico industrial. Sabe aquela força silenciosa que move o mundo, desde uma esteira de fábrica até o elevador que a gente pega todo dia? Pois é, vamos juntos desvendar o que acontece por trás dos botões. Bom, para começar, vamos direto ao ponto. Pensa comigo, um motor elétrico tem uma potência absurda. Mas essa força toda, solta, sem controle, é um perigo e tanto. Então, a grande questão é, como é que a gente doma essa fera? A gente vai ver agora as soluções super engenhosas que foram criadas para isso. Os motores elétricos são, sem dúvida, os verdadeiros burros de carga da indústria. Só que tem um detalhe. Ligar um bicho desses direto na energia é como abrir uma mangueira de bombeiro com a válvula no máximo, de uma vez só. O surto de energia é tão gigantesco que pode simplesmente destruir o motor, a máquina, tudo. Certo. Então, como é que se dá uma ordem para essa força bruta toda? O primeiro passo, olha que interessante, é criar uma espécie de linguagem que o circuito entenda. E tudo, absolutamente tudo, se resume a dois estados bem simples, como se fossem as duas primeiras letras de um alfabeto elétrico. A nossa primeira letra é o contato normalmente aberto. Para ficar fácil de entender, imagina uma ponte levadiça que está sempre para cima. O caminho está bloqueado. A corrente elétrica, que seria o trânsito, não consegue passar. Ela só vai passar quando alguém der a ordem, apertar o botão, para a ponte baixar e fechar o circuito. E claro, temos o oposto, o contato normalmente fechado. Usando a mesma ideia, agora a ponte levadiça está sempre baixada. O caminho está livre, a corrente flui o tempo todo sem parar. Nesse caso, o comando, o apertar do botão, serve justamente para interromper o fluxo, ou seja, para levantar a ponte. E é aqui que a mágica começa a acontecer de verdade. Só com essas duas ideias, a gente já começa a criar uma lógica básica, a ensinar o circuito a pensar. Por exemplo, e se a gente precisar que uma máquina só funcione se duas condições diferentes forem atendidas ao mesmo tempo? E pronto, tá aí a base de toda a lógica de comando. A gente acabou de criar um cérebro elétrico bem simples que só acende a lâmpada se o botão S1 e o botão S2 forem apertados. Isso é fundamental para a segurança. Pensa numa prensa perigosa que só pode funcionar com as duas mãos do operador nos botões, bem longe da área de perigo. É exatamente essa lógica. Ok, a gente já tem o cérebro, a parte da lógica. Mas agora vem um problemão. Como é que um simples toque num botão, um sinal elétrico minúsculo, vai dar ordem para um motor gigante, o músculo, que consome uma energia absurda? Se ligar um no outro direto, o botão simplesmente vira fumaça. O que a gente tem aqui é uma incompatibilidade total de potência. É o mundo do comando, onde o operador encosta, que tem que ter uma corrente baixinha por segurança, contra o mundo da potência, que é a força bruta do motor. Precisa de alguém no meio para fazer essa tradução, um intermediário. E essa solução genial se chama contador. Ele funciona como um amplificador de força. O sinalzinho fraco e seguro do botão vai até ele e energiza um eletroímã. E esse ímã tem força mecânica para fechar uns contatos bem grandes, super robustos, que aguentam toda a pancada da corrente do motor. Ou seja, o sinal fraco dá ordem e o contador executa com força. Perfeito! O cérebro manda, o músculo obedece, tá tudo funcionando. Mas e quando as coisas dão errado? Porque uma hora ou outra, elas dão. O que acontece se o motor trava ou se tem um curto-circuito no sistema? Sem nenhum tipo de proteção, o sistema todo pode literalmente se autodestruir. E aí o sistema enfrenta dois grandes inimigos. O primeiro é a sobrecarga. É como forçar um motor a trabalhar demais por muito tempo. Ele vai esquentando, esquentando, é um dano lento. O outro inimigo é o curto-circuito. Esse é uma explosão de energia, algo instantâneo e super destrutivo. E para cada vilão desses, a gente precisa de um guardião especializado. O primeiro guardião contra a sobrecarga é o relé térmico. Ele é o protetor paciente. Ele fica ali só sentindo a temperatura do sistema. Se ele percebe que o motor está se esforçando demais por muito tempo e esquentando, uma lâmina de metal lá dentro se curva com o calor e, com calma, desliga tudo. Ele basicamente diz: opa, vamos dar uma esfriada antes que dê problema. Já contra a bomba do curto-circuito, a gente precisa de uma ação heróica. E aí entra o fusível. Ele é o componente que se sacrifica pelo sistema. Quando aquela onda de energia gigantesca e instantânea vem vindo, um fiozinho dentro dele derrete numa fração de segundo e pá, abre o circuito.
Ele se destrói, mas impede que todo o resto pegue fogo. Muito bem, então a gente já sabe ligar, desligar e proteger o motor. O básico está garantido. Mas e se for preciso mais refinamento, mais sutileza? Porque nem sempre a solução 0 ou 100% é a melhor. Às vezes é preciso um meio termo. Esse controle básico de liga-desliga é como ter um carro que só tem duas opções. Ou está parado, ou está com o acelerador no fundo. O tranco da partida é enorme, causa um baita desgaste mecânico. A velocidade é sempre a mesma e um monte de energia é desperdiçada. A gente precisa de ferramentas mais sofisticadas. E uma dessas ferramentas é a Soft Starter, ou partida suave. O nome já diz tudo. Ela é tipo um dimmer de luz, só que para um motor. Em vez de dar aquele soco de 100% de energia de uma vez, ela vai aumentando a potência aos pouquinhos. O resultado é uma aceleração macia, sem tranco, que protege toda a mecânica da máquina. Agora, para o controle supremo, o mestre de todos, temos o inversor de frequência. Esse aqui é outro nível. Ele não só faz a partida ser suave, mas ele permite ajustar a velocidade do motor com precisão total a qualquer momento. Quer que o motor gire bem devagarinho? Ele faz. Quer potência máxima? Ele faz também. É o verdadeiro maestro da orquestra elétrica. E se a gente olhar para trás para essa jornada, percebemos um padrão muito legal. Cada componente que a gente viu foi uma solução inteligente para um problema. Começou com como ligar, e veio a lógica. Depois, como ligar com segurança, e apareceu o contator. E se algo der errado, surgiram os guardiões. E por fim, como controlar com fineza, e chegamos nos maestros. É uma evolução fantástica. Então fica um convite. Da próxima vez que alguém estiver num elevador, presta atenção. As portas fecham, um botão é apertado e ele começa a subir suavemente, sem nenhum solavanco. Pense que ali, escondido atrás da parede, tem todo esse balé acontecendo. A lógica que entendeu o comando, um maestro que acelerou o motor com delicadeza e os guardiões, sempre de prontidão. É um mundo fascinante, invisível, funcionando o tempo todo.